Eu sou a Clarice e esse é o que tem pra hoje. E no episódio de hoje, estamos chamando ele de belisquetes pelo mundo, que são receitas que eu, digamos assim, colecionei pelas minhas viagens por aí. E essas receitas específicas são aquelas receitas perfeitas para você fazer, receber os amigos, tomar um drinkzinho e se divertir. Então eu tenho certeza que você vai amar, então fica ligado. A gente vai começar com o chicken satay, que é lá da Tailândia, e eu aprendi quando eu morava em Bangkok, porque é uma receita super popular nas ruas, é uma comida de rua muito popular. Depois a gente vai para um clássico do México, que é a guacamole, que não tem erro, mas que eu também vou te mostrar o jeito mais tradicional de fazer. E para terminar, a gente vai fazer patacones, que é uma receita da Latinoamérica, mas que eu aprendi lá na Colômbia e que eu tenho certeza que você vai amar. Bom, então vamos lá para o primeiro prato do dia, que vem direto da Tailândia, que é o chicken satay, que nada mais é do que um espetinho de frango, só que no modo asiático, né, do sul da Ásia, que é repleto de temperos. Então a gente vai começar com uma marinada. Então a gente vai começar colocando aqui no processador uma cebola roxa. Pode usar cebola branca? Pode, mas a cebola roxa ela é um pouco menos ácida, digamos assim, acho que ela tem um sabor um pouco mais suave, eu prefiro. Aí aqui eu vou colocar 4 dentes de alho, que eu gosto bastante de alho, tá? Se quiser você pode colocar menos, botar só 2, não tem problema nenhum. Aí a gente vai voltar um pouquinho de cominho. Se eu sinto o gosto de cominho, me sinto transportada pra Tailândia na hora, então eu acho super importante colocar o cominho. Aí aqui a gente tem um pouquinho de cúrcuma ou açafrão da terra. E aí a gente vai colocar um pouquinho de açúcar mascavo, que essa coisa também é muito típica da comida tailandesa, de você equilibrar a picância e o ardor com o dulçor. Sempre tem um pouquinho de doce nas comidas, assim. E esse também que é super, super típico de pratos tailandeses, que é o capim santo ou cidreira, capim-limão. Esse aqui, caso você não encontre fresco assim, você pode usar ele seco, faz uma, como se fosse uma infusão mesmo, sabe? Em vez de colocar água no final, a gente põe como se fosse um chá de capim-limão. Mas na feira sempre encontra, tá? Não é tão difícil assim de achar. E aí aqui eu vou colocar um pouquinho de óleo. E vou botar um pouquinho de água para ajudar a bater. Depois, se precisar, a gente coloca um pouquinho mais. E para terminar, uma pitadinha de sal. E a textura é essa, assim, ela não fica nem muito líquida, nem muito cremosa. Então aí agora a gente tá pronto pra temperar o nosso frango. Aqui eu tô usando peito de frango, tá? Porque eu acho que é mais fácil, assim. Mas se quiser usar outra parte de frango, até usar uma asinha, alguma coisa, você pode. Mas o comum lá é que você use o peito de frango. Alguns lugares, às vezes, eu via com pele, mas também não é muito comum. E aí, pra fazer essa marinada, eu vou colocar num saquinho, porque ele tem que ficar um tempinho na geladeira e eu acho que assim fica mais fácil. Pronto, aí você fecha aqui o saquinho e aí a gente massageia levemente aqui. Eu gosto de fazer no saquinho assim, porque você também não suja os dedinhos. Mas se quiser, você pode fazer direto numa tigela também e colocar assim na geladeira, não tem problema nenhum. Mas assim também eu acho que ele fica mais uniforme aqui, porque você consegue misturar bem, ó. E ele fica com essa cor super bonita por causa da cúrcuma, então o frango ele já fica mais amareladinho assim. Bom, então eu vou levar pra geladeira e vai ficar 1 hora lá marinando. E quando eu voltar, a gente continua os outros preparos. Então, enquanto o nosso frango tá lá marinando, a gente vai para o molho de amendoim, que sinceramente pra mim é a parte que eu mais gosto. Se você quiser, você pode fazer esse preparo também, substituir o frango por algum legume, alguma coisa e comer com esse molhinho que ele é sensacional, que é um molho de amendoim. Então eu vou começar aqui usando
a pasta de amendoim ou manteiga de amendoim ou como queira chamar. E se você não quiser comprar um pote de pasta de amendoim, você pega um pouco de amendoim torrado sem sal e bate no processador até que ele fique nessa consistência. Um pouquinho de molho de soja ou shoyu. Depois a gente vai colocar um pouquinho de leite de coco. Outro ingrediente também que é super importante, que é a sriracha, que também é muito simbólica assim da Tailândia, que é um molho de pimenta. Não sei dizer exatamente qual é a pimenta, mas assim, não tenha um lugar na Tailândia que você não sente para comer e não tenha uma garrafa de sriracha em cima da mesa. Se eu como sriracha, eu lembro da Tailândia na hora, assim. É muito característico. Um pouco de açúcar mascavo. Um alho amassado aqui. Aqui também você vai colocar o quanto você gosta de alho. Como esse alho vai cru, eu não gosto de colocar tanto assim, porque senão acho que ele fica muito forte. E aí a gente vai pegar um pouco de gengibre. É apimentado, eles comem muito pimenta em si, mas às vezes esse calor que tem na comida não é necessariamente da pimenta. O gengibre, por exemplo, ele é super presente e ele dá esse toque. Agora eu vou colocar suco de meio limão aqui, vou dar uma apertadinha, não? E agora a gente mistura. Sério, esse molhinho, ele é, pra mim, uma coisa perfeita. Justamente porque ele tem picância, ele tem acidez, gordura por causa do amendoim. Então ele fica muito, muito gostoso. O cheiro, gente, é muito bom. Eu adoro essa coisa de a comida te transportar pros lugares, sabe? Aqui já tá bem cremoso, eu vou colocar um pouquinho de água pra ele dar uma dissolvida. Vamos para a próxima parte, que é uma parte muito divertida, que é colocar nos palitinhos. Você pode pular essa etapa e fazer direto na frigideira? Pode. Mas esse é o jeito tradicional de fazer, ele é um espetinho. O espetinho é uma das coisas que eu mais amo na vida, assim. E na Tailândia também tem muito espetinho. Uma coisa que é muito famosa é aqueles espetinhos de inseto, sabe? Geralmente onde tem esses espetinhos de inseto é lugares que dá muito turista. Você não vê de manhã uma pessoa comendo um escorpião, sabe? Então tá aqui, ó. Tá pronto os nossos espetinhos, então a gente vai começar a grelhar. Eu vou lavar a mão e já volto. Ele é feito na grelha mesmo, naquelas churrasqueirinhas assim que eles fazem na rua, sabe? Pequenininha, que nem a gente acha aqui em porta de estádio. Então você pode fazer numa frigideira, se você tiver uma bistequeira também, pode usar. Ou até aquele grill que abre e fecha, você pode usar também, não tem problema nenhum. Eu vou começar aqui colocando um pouquinho de óleo. Vou dar uma pinceladinha. Vamos começar a colocar aqui o frango. Eu não quero que a frigideira esteja muito quente não, tá? Ai, esse barulhinho da felicidade! A gente vai colocando os nossos espetinhos. E agora eu vou deixar eles aqui 3 minutos de cada lado. Então eu vou deixar 3 minutos desse lado, depois a gente gira e aí eu vou aumentar um pouquinho o fogo. Então, aqui eu não gosto de deixar o fogo muito alto, porque a marinada tem muito tempero e tem açúcar também. Então, ela pode caramelizar muito rápido e queimar. E aí, a gente vai deixando dourar aqui até você sentir que ele já tá no ponto. Que eu acho que aqui o nosso já tá. Ai, tá tão bonito! E aí, a gente tá pronto. Já desliga o fogo e tira e vamos servir. Está pronto o nosso chicken satay. Ele fica com essa cor linda. Eu amo essa cor que fica da cúrcuma. E aqui a gente tem nosso molhinho. Eu gosto de comer chuchando o frango no molhinho. Se você quiser, você pode pegar uma colherzinha e ir colocando assim. Mas eu, pra provar, vou fazer assim. Ai, papai! Que delícia! O frango ele fica mais aromático assim, ele não é tão apimentado e o molhinho ele tem bastante dulçor e ele é bem apimentado, então todo mundo assim se complementa e fica uma coisa maravilhosa aqui na boca.
nossa próxima parada é no México para fazer essa que é a receita que eu acho que é o símbolo do México, que é a guacamole. Existem vários jeitos de fazer guacamole. Aqui eu vou fazer o jeito que eu aprendi com mexicanos, que é um jeito mais tradicional e é super simples. Então a gente vai começar com a estrela da guacamole, que é o avocado. No México se usa sempre esse avocado aqui, que é esse abacate menorzinho. Se você não encontrar, às vezes não é tão fácil de achar, você pode fazer com esse abacate que é mais popular no Brasil e tal. Mas a minha ideia aqui é fazer uma receita o mais tradicional possível. Então a gente vai usar esse avocado aqui. O ideal quando você for escolher pra fazer guacamole é que ele já tem que estar maduro, mas ele não pode estar tão mole. Então quando você aperta assim, ele não pode afundar tanto o seu dedo. E é sempre bom quando ele tiver com a casquinha assim mais pretinha já. Então a gente vai começar partindo o avocado. Ai, que lindo! Que tal? Olha, tá muito bonitinho. Você enfia a faca e tira aqui. E aí aqui eu vou fazer uns cortezinhos aqui, que eu quero cortar ele em cubinhos. Não muito pequenos, tá? Então eu vou cortar ele aqui. E aí aqui a gente vem com uma colher e tira a polpa do abacate. A gente vai agora para os próximos ingredientes. Eu vou colocar a cebola roxa. Tem que ser cebola roxa? Acredito que sim, tá? Cozinha é uma coisa livre, a gente faz o que a gente prefere, o que a gente tem. Mas, de novo, eu tô tentando fazer aqui a receita mais tradicional possível. Geralmente se faz com a cebola roxa. E essa cebola, ela também é um pouco menos picante. Então, acho que como você come ela crua, ela fica melhor pra ir aqui no guacamole. Então, no México não tem como você cozinhar sem ter pimenta, sem ter um chile, né, como eles chamam. Na guacamole, geralmente o que vai é um chile poblano. Como ele é muito difícil de encontrar aqui, eu peguei um a dedo de moça mesmo, e aqui a gente tá usando sem a semente. Lembrando que quando você quiser que fique mais apimentado, você coloca a semente. Um pouco mais suave, você não coloca a semente. A gente vai colocar no final aqui o nosso tomate. E eu vou colocar o suco de meio limão primeiro. Eu aprendi, na verdade, a fazer comida mexicana quando eu morava na Espanha, porque eu tinha muitos amigos mexicanos, eu namorei um mexicano, enfim, e eu só andava com mexicanos. E eles são muito apaixonados pela comida deles, eles sempre só faziam comida mexicana em casa. Quando eles saíam pra comer, eles saíam pra comer comida mexicana. Isso é uma coisa que eu achava sempre muito interessante. E eu tinha um amigo, porque eu morava longe de Madrid, eu morava tipo a 45 minutos de Madrid. Ele pegava um ônibus só pra ir comprar limão Tahiti, porque na Espanha o comum é você comer limão siciliano, né? Aquele limão amarelinho. Então ele ia pra Madrid, pra ir num supermercado específico pra comprar limão Tahiti pra fazer guacamole e fazer outras receitas também, tipo michelada e outras coisas assim. E também esse limão ele é importante aqui porque ele ajuda o abacate a não oxidar e não empretar tanto. Uma coisa que você pode fazer também se quiser preparar a guacamole antes, aí já não é mais tradicional, isso é mais um segredinho mais de chefe, digamos assim. Você pode branquear o abacate. Então você corta do jeito que eu cortei, coloca ele na água fervendo assim, 30 segundos, dá um susto, espera ele esfriar e aí depois você continua fazendo a guacamole, ele não vai se desfazer nem nada e ele vai ficar mais verdinho durante mais tempo, não vai oxidar. Tem muita receita que as pessoas até batem e deixam uma pasta ao guacamole. Mas lá o tradicional é você deixar ele mesmo em pedaços maiores e no que você vai mexendo aqui, você vai apertando um pouquinho. Mas a ideia é que ele ainda fique meio pedaçudo, não é pra ele ficar uma pasta, um creme. Se você mexe muito ele, deixa ele muito cremoso, ele vai soltando água, ele não vai ficando legal a longo prazo. Então é melhor você deixar ele pra mexer aqui. Por isso que eu não cortei ele em cubinhos tão pequenos assim. E é claro que pra finalizar eu vou colocar o quê? Um coentro. Não se come salsa quase no México. Eles comem muito coentro em tudo. Então eu acho que faz mais sentido. Se você não gostar, você pode colocar salsa, mas eu também acho que não combina tanto assim.
Aí aqui eu vou colocar mais um pouquinho de limão, pra dar mais uma acidezinha assim. Bom, então tá pronta a nossa guacamole, mas eu acho que ela ainda precisa de um acompanhamento. Então agora a gente vai lá pra Colômbia e eu vou fazer uma receita de patacones que vai ficar perfeita com essa guacamole. Você coloca um pouquinho em cima assim, ó. E esse prato ele é típico em vários países da América Latina. Então você vê versões dele na Venezuela, no Equador, na Costa Rica, no Panamá, enfim. Eu conheci ele na Colômbia, então eu vou fazer a versão mais parecida com a versão colombiana. A gente faz geralmente com banana da terra verde, mas aqui no momento não conseguimos encontrar banana da terra verde, então vamos usar essa daqui mesmo, que também funciona, mas se tiver a verde, melhor ainda. Então eu vou começar cortando aqui esses pedacinhos. Como você vai dividir a banana, depende do tamanho que você quer seus patacones. Às vezes você pode fazer ele bem pequenininho e mais grossinho, ou fazer ele maior e mais fininho. Eu gosto dele um pouco maior, até porque a gente vai comer ele com a guacamole, então eu quero que ele tenha espaço pra gente colocar a guacamole em cima. Então, cada banana aqui eu vou dividir em duas. Essa banana aqui tá um pouco maior, então essa daqui eu vou cortar em 3 pedaços. Também pra gente ver como é que fica em tamanhos diferentes. Bananinhas cortadas, vamos para a parte da fritura. São 2 frituras, tá? Então essa primeira parte a gente vai basicamente confitar a banana. Então a gente vai fritar ela com óleo não muito quente. Eu vou deixar aqui num fogo médio para baixo. Eu não quero que ele chegue a borbulhar quando eu coloque no óleo. Eu vou jogar aqui e aí quando ele começar a flutuar é porque ele já vai estar quente o suficiente. E aí a gente vai para a primeira fritura da banana. Aqui eu vou deixar ela 3 minutinhos porque essa banana tá mais madura, mas no caso da banana verde, é importante deixar ela uns 5 minutinhos que é pra ela cozinhar e ela ficar mais molinha, tá? Porque ela é bem, bem dura. Então, ó, passaram uns minutinhos e ela já começou a mudar um pouco de cor, ficou um pouco dourada e aí eu já vou tirar ela do óleo aqui. Vou colocar para secar um pouquinho, mas ela não pode esfriar totalmente, porque agora a gente vai amassar as bananas para de fato elas ficarem em forma de patacones. Lá se usa às vezes uma taqueira, que é um objeto mesmo que você usa também para fazer taco e você fecha e amassa. Esse seria o jeito mais profissional assim de usar. Mas você pode usar um prato, você pode usar uma panela e aqui eu vou usar a tábua. Então eu vou pegar aqui a banana e é importante que ela ainda esteja um pouco quente justamente para ela esparramar legal assim. E aí a ideia é que você tente colocar isso aqui e amassar ela bem no meio da onde está o miolinho da banana. Você vai aqui. Yay! Deu certo! Bom, então o óleo já estava quente, né? A gente vai deixar ele ficar um pouquinho mais quente pra gente fazer essa segunda fritura. Vem aqui, coloca elas. E pronto. E aqui a gente deixa até ela dourar. Ó, ela tá bem douradinha. Como essa banana tava mais madura, ela acaba ficando mais caramelizada. A banana mais verde, ela fica mais amarelinha, tá? Mas esse ponto aqui tá perfeito, porque ela vai ficar bem crocante. E aí a gente deixa secar aqui um pouquinho e põe um pouquinho de sal. E é isso, estão prontos os seus patacones. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Depois que você faz a primeira fritura, se você quiser guardar para depois, essa é a hora que você pode congelar ele. Faz a primeira fritura, amassa elas, aí depois você deixa esfriar e aí você guarda no congelador. Aparece uma galera em casa, você dá uma fritadinha, com certeza todo mundo vai amar.
agora vamos montar todo esse nosso banquete com guacamole, com chicken satay, com tudo. Bom, então aqui temos todos os nossos belisquetes, que são coisas que eu aprendi viajando por aí pra esse mundão. Então temos o chicken satay da Tailândia, os patacones da Colômbia e a guacamole do México. Eu escolhi esses três porque eu acho que eles dão samba juntos também. Eu acho que é gostoso comer tudo juntinho assim. Por exemplo, o patacones você pode comer com a guacamole aqui. A gente coloca... Nossa, sensacional. Tudo certo. Espero que vocês tenham gostado da receita. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Deixa seu like, compartilha e a gente se vê numa próxima. Tchau!